Muy buenos días. Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá na congregação que pastoreia o reverendo Jesus Antônio Galícia Valenzuela, lá em Torreón, Coahuila, México, e os demais ministros, irmãos e irmãs presentes por lá, e também aqueles que estão nos diversos países reunidos. Hoje, sábado 27 de abril deste ano de 2024, todos aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8 e pelos outros meios de comunicação. Para este momento, vamos ler aí uma porção da Escritura do livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 5 em diante, onde nos diz: E um dos anciões me disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e vi que no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciões estava em pé um cordeiro como tendo sido imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O vencedor, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Podem assentar-se, por favor, por obséquio. Nos fala na mensagem crescendo, sempre crescendo na obra do Senhor, pregado em 12 de setembro de 2009, em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no México. Nos fala o nosso irmão William. Vejam. O dia de Pentecostes nasceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo com 120 crentes em Cristo que foram cheios do Espírito Santo. Mas, nesse mesmo dia, Pedro pregou cheio do Espírito Santo e abriu as portas do reino dos céus, abriu o mistério da primeira vinda de Cristo, e como que 3.000 pessoas creram, foram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo, Cristo as batizou com Espírito Santo e fogo, e foram acrescentadas à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por estes dias, nós estivemos falando por esses dias sobre esse momento, lá da Rua Azusa, que foi onde lá na Califórnia, foi onde caiu o Espírito Santo, caiu ou desceu, e lemos, e bem melhor, nós mencionamos assim de memória, ou por memória, o que em um livrinho que nosso irmão William, num livrinho, tem aqui, que é um livrinho pequenininho, diz Azusa, o avivamento que mudou o mundo. Onde está aí o pastor, que, olhem vocês, pelo qual ou por ele, que foi o pregador aí nesse momento, ele se chamava William José Seymour. Joseph, eu estou procurando aqui, onde o irmão William, vamos ver um pouquinho, mais
adiante para ver se está. Porque aí estava abreviado. Porque aí estava abreviado. Aqui na página. Aqui na página 10 desse livrinho, nos fala, sem dúvida, William J. abreviado Seymour. O J é de Joseph. Porque na internet, se você buscar esse nome, colocar um P, está com PH. Pela internet nos Estados Unidos, a maioria das pessoas, se usam José, colocam o PH. William Joseph. Sem dúvida, William J. Seymour, ou seja, William Joseph foi a figura-chave do avivamento da rua Azusa e sempre será lembrado como vaso escolhido pelo Senhor para acender a chama do avivamento pentecostal no mundo todo. Mas bem poucas das coisas que ele escreveu foram conservadas para a posteridade daquilo que ele escreveu. Ele nasceu em 2 de maio, nos fala a informação. 2 de maio aí na internet, podem procurar. 2 de maio de 1870. Ele nasceu em maio e partiu em 28 de setembro de 1922 aos 52 anos. Agora olhem. Uma partezinha aqui, que é a que nós tínhamos citado. Diz aqui na página 83, 84, 83 seria 83. Começa dizendo aí no capítulo 3, diz: domingo 15 de abril, pela manhã, eu fui a Burbank-Har, a igreja do Novo Testamento. Uma irmã de cor que estava por lá falou em línguas. Isto causou uma grande comoção. As pessoas reuniram-se em grupinhos na rua, perguntando o que poderia significar isto ou aquilo. Pareciam sinais pentecostais. Depois soubemos que o Espírito tinha caído umas poucas noites antes, no dia 9 de abril, na casinha da rua Bonnie Blake. Agora, olhem, um dia 9 de abril, 40 dias depois, aí, para maio, em maio, vejam, de 1974, vejam todas essas datas, as pessoas vão vendo elas e como Deus foi obrando, operando desde o começo e foi marcando, evidenciando algo importante, mostrando algo importante aí. 40 dias esteve aparecendo ele, esteve aparecendo aos seus discípulos e vejam, 10 dias depois, no dia de Pentecoste, que foi o dia número 50, onde caiu o Espírito Santo lá sobre 120 pessoas. Depois soubemos que o Espírito tinha caído umas poucas noites antes, no dia 9 de abril, na casinha da rua Bonnie Wright. Os irmãos lá tinham esperado com grande ansiedade um derramamento. Vários irmãos brancos e de couro estavam lá esperando dia após dia. E aconteceu novamente na Páscoa. Mais adiante, aqui na página 87, nosso irmão William faz várias anotações aqui. Mas vamos, assim, rapidinho, vamos para cá, onde ele diz, no domingo, no livrinho, página 87, no domingo 15 de abril, o Senhor me chamou para celebrar 10 dias de orações especiais.
Eu senti um grande peso, mas não tinha ideia do que ele tinha. Na realidade, ele tinha em mente, mas ele tinha uma obra para mim e queria me preparar para ela. Na quarta-feira, 18 de abril, aconteceu o terrível terremoto de São Francisco, que também devastou as cidades e os campos, fazendo dano mal. Não menos do que 10.000 pessoas perderam a vida só em São Francisco. Eu senti uma profunda convicção de que o Senhor estava respondendo nossas orações pelo avivamento, da sua forma, do seu jeito. Depois que tem juízos teus na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Isaías 26:9. Uma enorme carga, o peso de oração veio sobre mim de que as pessoas não fossem indiferentes à sua voz. Tudo isso, o irmão William sublinha tudo isso. Na quinta-feira, 19 de abril, e aí ele escreve, quinta-feira, 19 de abril, 1906, escreve o nosso irmão William. Enquanto participava da reunião do meio-dia no Salão de Peniel, na rua Maine Sul 1227, de repente o chão começou a tremer sobre nossos pés. Uma sensação muito desagradável percorreu o lugar. Ficamos sentados mudos de assombro, assombrados. Muitas pessoas correram para a rua, olhando ansiosamente os edifícios, temendo que estivessem a ponto de cair. Foi um momento de grande tensão ou nervosismo. Essa partezinha aí, desde aquele dia, mas vejam, onde o irmão William nos está falando desse momento quando abriu-se esse mistério da primeira vinda do Senhor, onde 3.000 pessoas creram e foram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo as batizou com Espírito Santo e fogo e foram acrescentadas à igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora olhem o que continua ele dizendo aí. Vejam, primeiro era um grupinho, volto à mensagem que eu estava lendo, de crescendo sempre na obra do Senhor. Vejam, primeiro era um grupinho de 120 que estavam no aposento alto, e nesse mesmo dia que receberam o Espírito, cresceu. A igreja cresceu. Para quanto foi? Para 3.120 pessoas. E assim ela foi crescendo em cada vez que São Pedro pregava e os outros pregavam e faziam obra evangelística, obra missionária. E assim é como foi crescendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, de tal forma que a casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, esteve se enchendo de convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Na parábola diz que quando o servo foi para buscar pessoas, que é o Espírito Santo quem as traz, usando diferentes ou diversos instrumentos. Diz que ele se reportou e disse para o pai de família: se fez como tu ordenastes e ainda tem lugar. Sabemos que as 7 etapas ou eras da igreja pertencem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. E isso foi refletido no templo que Salomão construiu e no tabernáculo que o profeta Moisés construiu, onde aí no lugar santo estava o candelabro com 7 lâmpadas que representam a igreja do Senhor Jesus Cristo com suas 7 etapas entre os gentios, no meio dos gentios. E ao finalizar, no fim da 7ª era da igreja, no lugar santo, se terá completado com essas pedras vivas, crentes em Cristo, se terá completado. Mas ainda há lugar na casa de Deus. Não existe casa que se chame de casa de Deus se não tiver pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O pátio pertence ao tempo de Adão até Jesus. Mas o lugar santo é do dia de Pentecostes até aqui. É por isso que a morte de Cristo, vejam vocês, corresponde ou pertence ao lugar do pátio, no átrio, porque no pátio é que se fazia o sacrifício no pátio. Agora lembre-se que se está colocando agora desde Adão até o nosso tempo e vamos dizer até a parte onde se realiza o fim da dispensação da graça, corresponde ou cabe à parte do átrio, pertence à parte do átrio de Adão até Cristo, e do dia de Pentecoste até o momento em que se fechou a porta da dispensação da graça. Isso é o lugar santo, Vê?
Veja como que o que é mostrado em dispensações, desde a primeira, com o seu mensageiro, vejam, e é todo esse tempo onde é mostrado as dispensações com os seus mensageiros e grupos pertencentes ao átrio, ao pátio e as dispensações que pertencem às dispensações que pertencem ao lugar santo e a dispensação que pertence ao lugar santíssimo. E vejam desde onde cobre ou abarca o átrio, cobre, onde cobre o lugar santo e onde é o lugar santíssimo. Agora, olhem, no lugar santo, que corresponde à dispensação da graça, é a dispensação que abarca, abrange esse lapso ou intervalo de tempo do dia de Pentecostes, ou desde o dia de Pentecostes até a parte que acabou-se aí, que findou aí o que é os batismos e todas essas coisas. Houve esse entrelaçamento onde se estava entrelaçando aí a dispensação da graça com a dispensação do reino, onde tinha que aparecer lá o mensageiro dispensacional dessa nova dispensação que estava começando. Tinha que aparecer aí a dispensação do reino que estava se entrelaçando com a dispensação da graça. Agora olhem o que continua dizendo mais adiante nesta mesma mensagem. O nosso irmão William diz: de modo que, enquanto estamos no tempo em que todavia ainda há lugar no reino de Cristo, continuaremos trabalhando na obra missionária, a obra evangelística e também trabalhando na congregação, alimentando as ovelhas do Senhor com o conhecimento de Deus o Pai e de Cristo, para que conheçam a Deus, conheçam a Jesus Cristo, conheçam o Espírito Santo e conheçam o que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o que são os crentes em Cristo, o que é o novo nascimento e todas essas coisas. Tudo isso, vê, sob debaixo da dispensação da graça, que se dá a conhecer tudo isso e todas as outras coisas que nós devemos conhecer. E aquilo que nos dará fé para o rapto, ou seja, em adição, além disso, nesse tempo se mostrava as coisas que pertenciam à dispensação da graça, tal como era o novo nascimento, o que era conhecer o Pai, conhecer o Cristo, o ungido, o Messias na sua primeira vinda, conhecer que, ao crer na sua primeira vinda, o Espírito Santo viria para a pessoa. Todas essas coisas, dá-las a conhecer ao ser humano, ao indivíduo, para o mundo. Mas também diz dar a conhecer o que nos daria fé de rapto, o que estarão falando os 7 trovões, continua dizendo aí, o que estará falando o anjo forte, Cristo, como leão, já não como sumo sacerdote, já não como cordeiro, senão como leão. Ou seja, que além disso, estava se ensinando e dando a conhecer, se mostrando o que seria o Senhor como leão da tribo de Judá. Mas também se estava falando, pregando, mostrando o que é nesse tempo e o que era nesse tempo que estava vigente, valendo a realidade nesse momento na dispensação da graça, o que correspondia, pertencia à dispensação da graça, mas também, vejam, se dava a conhecer também o que daria a fé de rapto, que seriam os trovões, e todas essas coisas se estavam mostrando também, estavam sendo mostradas para que o povo estivesse apercebido.
ouvido percebesse elas. Agora continua dizendo, se ele fala como leão sob a mensagem ou dentro da mensagem do Evangelho do Reino, isso é uma chave para todos nós. Ele fala como cordeiro e como sumo sacerdote na mensagem do Evangelho da Graça. Vejam, isso é uma chave muito, muito importante, porque na dispensação da graça, quando se está dando a conhecer todas essas coisas e se realizam, fazem-se todos esses memoriais, se está falando como Cordeiro de Deus. Ele como Cordeiro através dos seus instrumentos. Mas quando se fala como leão, sob ou debaixo da mensagem ou dentro da mensagem do Evangelho do Reino, vejam. Aí já a pessoa pode ver onde Deus está obrando, operando hoje no tempo presente. E quem é o instrumento e como Deus está obrando, operando, já não como cordeiro, senão como leão. Agora é por isso que só os escolhidos veriam essa chave, conheceriam essa chave. E quando a escutam ou escutam, dizem, espera um pouquinho, isso já está como um leão, eu já vejo ele rugindo, está começando a rugir, isso foi nas primeiras mensagens, vem como, de que forma algo está chamando a atenção dessa pessoa, e ela diz, mas espera um pouquinho, ele já não está falando como cordeiro, já se vê ou se ouve uns rugidos por aí. Isso aqui é uma chave muito importante, é algo muito importante que ele nos disse que veríamos quando ele estivesse rugindo. Agora vejam como ele fala aí que é uma das chaves muito importantes, vê-las e conhecê-las. E para o nosso ensinamento, para poder nós identificarmos como é que ele está obrando, operando neste tempo final. Como leão, não como cordeiro. Como cordeiro, ele obrou, ele operou na dispensação da graça. É por isso que se faziam, se realizavam e davam oportunidades para as pessoas para que recebessem ao Senhor. E havia batismos nas águas e todas essas coisas, porque se estava falando, se estava pregando o Evangelho da graça, porque ele todavia estava no trono de intercessão, fazendo intercessão até pelo último escolhido. E não se tinha realizado ou feito, todavia, ou ainda, essa obra de reclamação, porque a obra de reclamação é quando ele sai do trono de intercessão. Portanto, ao sair do trono de intercessão, já não há intercessão por ninguém lá. Portanto, não se podia na terra estar chamando as pessoas para virem recebendo o Senhor como seu único e suficiente Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo, sendo batizados em água no seu nome e recebendo o Espírito Santo, porque essa obra já terminou. Os que se veem recebendo ao Senhor na visão da carpa da tenda, o que foi mostrado isso para o reverendo William Branham, já é para que se preparem para passar pela grande tribulação, não é uma preparação para a transformação. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui, assim que nós podemos ver porque muitos não vão ser transformados, senão que vai ser um pequeno grupo comparado ou em comparação com a população mundial. Comparando-se com toda a população, é um pequeno grupo, mas estarão escutando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, onde estará revelado o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. É por isso que não podia ser aberto esse mistério quando foi pregado pelo reverendo William Branham, os selos, porque tudo foi pregado ou dentro da mensagem do Evangelho da Graça. E ainda mais, ele disse, assim será. Olhem isso.
porque não podia ser aberto esse mistério quando o nosso irmão Branham estava pregando os selos, porque se estava se vivendo na dispensação da graça, dentro da mensagem do Evangelho da Graça. E também no tempo do nosso irmão William Souto Santiago, não podia ou poderia ser aberto o mistério aí do sétimo selo, porque se estava vivendo dentro da mensagem da dispensação da graça, dentro da mensagem do Evangelho da Graça. Na página 118 do livro dos selos, nos fala o nosso irmão Branham, diz, então, se ouviu o trovão, 118 lá em cima, então se ouviu o trovão, e João soube que foi a voz de Deus. E ele escreve do lado, o trovão é igual à voz de Deus. Então o animal, como leão, disse, vem e vê o que é. E João pegou a sua pluma ou caneta para escrever o que ele foi ver. Agora ele não viu completamente ou inteiramente o que era, nem o entendeu cabalmente ou todo. Bem melhor, ele viu o que Deus estava enviando para a igreja num espaço ou intervalo de tempo. Agora ele sempre faz isso. Ele revela a coisa quando for ou é o tempo de revelá-lo. E escreve aí do lado, viu o símbolo, na mão do lado esquerdo, ele escreve, viu o símbolo. E onde diz, ele revela a coisa quando for o tempo de, e escreve fé do lado. É o tempo de revelá-lo. Por que não o revelou naquela ocasião, o momento? Porque o teria como um segredo até os últimos dias, até o tempo em que soasse a mensagem do último anjo, a qual mensagem que juntaria todos estes mistérios para esclarecê-los, aclará-los. Ou mensagem que juntaria todos esses mistérios para esclarecê-los. Agora continua dizendo nosso irmão William, ou seja, ele tomará o título de propriedade, o Senhor no céu, o abrirá, o trará à terra e o entregará a um homem. Todos esses mistérios serão revelados, diz, assim vai ser ou acontecer algum dia, ou seja, que todavia ainda não era real. Cristo ainda não tinha tomado o título de propriedade, ele está profetizando daquilo que vai acontecer mais adiante, mais na frente. A mesma coisa com a mensagem que nos trouxe as boas novas, as notícias que nos trouxe o nosso amado irmão William Souto Santiago. E isso, todavia, muitas das pessoas, ministros e irmãos, alguns não conseguem entender, não conseguem compreender e mal interpretam e dão uma interpretação à mensagem da forma em que não é revelada por Deus ou revelado por Deus. São interpretações humanas. E tudo o que ele esteve nos falando, ele estava profetizando daquilo que seria mais adiante, mais na frente. Porque em nenhum dos dois, nem no reverendo William Branham, nem no nosso amado irmão William Souto Santiago, se cumpriu a promessa da ressurreição, nem a transformação, porque somente apenas se necessitava de 3 dias, precisava de 3 dias de ausência, o mensageiro com o povo. E isso será no e com o último mensageiro, no mensageiro e com o último mensageiro, em quem se cumprirá Apocalipse 11. Agora vejam vocês aqui, diz... Ou seja, ele tomará o título de propriedade, o Senhor no céu o abrirá, o trará à terra e o entregará a um homem. Todos esses mistérios serão revelados. Diz que assim vai acontecer algum dia, ou seja, que ainda não era real. Todavia, Cristo não tinha tomado o título de propriedade ainda. Ele está profetizando o que vai acontecer mais adiante. Ele diz que ele ainda é um sumo sacerdote, ainda há misericórdia, ele ainda está fazendo intercessão. Neste mesmo livro dos selos, na página 89, aí nos diz, do livro dos selos, citando a escritura que nós lemos lá no princípio,
de Apocalipse capítulo 5, no versículo 6, onde aí termina dizendo: e ele, o Cordeiro, veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou assentado no trono. E diz o nosso irmão Branham, agora preste bastante atenção no que aconteceu quando ele fez isto. Que grande jubileu ou júbilo. E do lado direito ele escreve o ano de jubileu. Isto é exatamente quando são abertos estes selos. Logo em seguida veremos a meia hora de silêncio. Estamos começando hoje e no domingo que vem, terminaremos aqui mesmo no domingo que vem. E no domingo que vem, no domingo que entra, era a pregação do sétimo selo. Escutem bem, se estiverem prontos, digam amém. E ele escreve aí a meia hora de silêncio. Quando é a meia hora? Quando ele toma o livro, pega o livro. E ele em 2009 nos falou que ainda a meia hora de silêncio não começou. Portanto, tem-se que entender, ou tem que entender que nessa data ainda ele estava fazendo intercessão e ainda não tinha se levantado do trono do Pai, não tinha tomado o título de propriedade. Ainda, todavia, não era a realidade daquilo que ele estava profetizando aí. Porque isso era ou seria quando terminasse a dispensação da graça. E quando terminasse a dispensação da graça, nesse entrelaçamento dispensacional, aí, por esse tempo, se iria estar realizando o cumprimento dessa escritura de Apocalipse 8. Agora continua dizendo, quando ele fez isso, quando toda a criação estava gemendo e ninguém sabia o que fazer, aí estava João, estava chorando aí. E escreve João chorando. Então apresentou-se o Cordeiro. O livro estava na mão do dono original, porque o homem tinha caído e perdido o livro. E não existia outro homem digno de tomá-lo para redimir a terra. Nenhum sacerdote, nem papa, nem coisa nenhuma, como eu falei antes. Mas veio o Cordeiro, não foi nenhuma Virgem Maria, nem Santa Fulana, nem Santo Cicrano, senão o Cordeiro que veio. Só o Cordeiro veio sangrando, imolado, e tomou da destra daquele que estava sentado no trono. E quando, na verdade, viram que havia um Redentor, todas as almas debaixo do altar, e escreve sexta dimensão, os anjos, os anciões e toda a criação viu que isso aconteceu. Agora, tudo isto ainda fica para o futuro. Nesta noite, ele ainda é o mediador, mas isso fica para o futuro. E escreve do lado esquerdo, está no futuro. Desenha uma pedra angular e as eras, e do lado direito também escreve, tudo está no futuro. Agora continua dizendo o nosso irmão William, mas algum dia, diz o nosso irmão William aqui, e vemos que isso foi em 2009, o mesmo ano que ele falou da meia hora de silêncio, que não tinha acontecido. Foi nesse mesmo ano. Mas algum dia terminará sua obra de intercessão, e então será o leão da tribo de Judá, será o juiz, será o rei juiz, ou seja, que enquanto ele não tinha pego o livro da destra daquele que estava sentado no trono, enquanto ele não tinha tomado o livro, ele não estava como o leão da tribo de Judá. E podem escutar, e podem ver, e ver nas diversas mensagens, vendo, mas é que aqui ele fala que ele está como o leão da tribo de Judá, que ele está rugindo, e não veem que ele estava profetizando o que seria mais adiante, mais lá na frente. Mas por mais que se fale aos incrédulos, eles não vão ver isso. A chave está e é dada para os crentes, para os escolhidos de Deus, para aqueles pelos quais Deus veio para levá-los para a ceia das bodas do Cordeiro. Tão simples assim. É por causa disso que quando vemos as mensagens do irmão Branham e do irmão William, nós podemos entender e compreender claramente cada vez que eles falavam, e eles apontavam, mostravam este tempo final, e cada vez que eles pronunciavam e falavam deste tempo, e diziam, olha isso aqui, eu já o identifiquei, aí está a chave de
isso. Tenho crido. Nisto que Deus tinha profetizado e tinha falado pelo precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham, e por essa poderosa mensagem de boas novas que nos trouxe o nosso amado irmão William Souto Santiago, e agora eu vejo o cumprimento dela, a realidade disso que eles estavam profetizando. E continua dizendo, volto a lê-lo, mas algum dia terminará sua obra de intercessão, e então será o leão da tribo de Judá, será o juiz e rei, e então tomará o livro e o abrirá no céu e o trará e o revelará para a igreja. Como é que Deus revelou os seus mistérios, os seus segredos? Como diz em Amós 3:7, não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. Ora, como é que ele iria estar operando no meio da sua igreja no cumprimento da visão da carpa, da tenda? Através desse instrumento, o qual ele tem o título de propriedade, dando-o para a igreja para que ela receba essa fé de rapto. E podem dizer, mas aqui ele falou que o título de propriedade está sendo dado, e o povo o está recebendo. Ele está profetizando de como seria quando ele saísse do trono de intercessão. Nesse momento, todavia, ainda estava como intercessor, não podia estar dando o título de propriedade aos escolhidos. Ele estava profetizando, dando as boas novas de como seria quando ele terminasse a obra de intercessão no céu. Vejam simples que tudo isso é, mas vejam, o escolhido diz, mas isso aqui é tão simples, eu creio nisso, eu vejo isso, mas o incrédulo diz, não, isso não pode ser desse jeito, não pode ser assim, porque ele vem pela sua igreja noiva, porque é a noiva, a igreja noiva, os escolhidos de Deus, é para aqueles que o estão esperando, estiveram esperando, e é para eles essa promessa da ressurreição. É para eles, os que partiram, e a transformação para os que estão vivos, é para eles receberem essa promessa neste tempo final. Ele não vem para os incrédulos, ele veio no meio do seu povo, para os crentes, para os seus filhos. Olhem na página 86. Do livro dos selos também nos fala aqui uma parte, aqui embaixo, 86 para 87 diz, ele vem para levar os seus súditos, ele revelou os seus segredos e eles o reconheceram. Depois, para esse tempo, o tempo já não será mais, já se acabou, terminou. Muito bem, agora ele deixa o trono onde esteve como cordeiro intercessão para ser um leão, um rei, para trazer o mundo a juízo, o mundo que rejeitou a sua mensagem. Ele já não é mediador. Lembrem-se do ensinamento do Antigo Testamento, quando o sangue se afastava do propiciatório, o que acontecia? Se transformava em um tribunal de juízo. E agora, quando o cordeiro imolado saiu da eternidade do trono do Pai e tomou os seus direitos, então tornou-se um tribunal de juízo. E ele então já não é um cordeiro, senão um leão, o rei. E ele clama pela sua rainha que ela venha ficar do seu lado. Vejam, aí aqui se cumpre, aí desenha do lado esquerdo uma pedra angular e as eras de uma flecha para a pedra angular, e escreve ficar na pedra angular para julgar, ou se posicionar de pé, e em cima escreve já não é cordeiro senão leão, e também escreve leão rei, e escreve o sexto selo é igual a juízo. Tudo isso nós já tínhamos lido, essas escrituras. Agora vejam, ele clama. Como ele clama e quando ele clama, clama como um leão, e quando ele vem, e veio como reclamador na era da pedra angular, e então chama a sua igreja, chama a sua rainha, a sua noiva, que ela fique de pé no seu lado, onde? Na pedra angular onde ele veio, onde ele está se manifestando, não no lugar santo, não no átrio, senão no lugar santíssimo, na era da pedra angular. A chama para que fique do seu lado, onde? Lá em cima, no topo, na cúspide, tal como foi mostrado no Monte da Transfiguração, quando Jesus levou a Pedro, a Jacó e a
João no Monte Alto, tipo e figura, espelho deste tempo final, onde o Filho do Homem com seus anjos está e esteve chamando a sua noiva, a sua rainha, para subir lá em cima na era da pedra angular. Continua dizendo nosso irmão William Vem, de modo que assim que podemos ver que será sob, debaixo da mensagem do Evangelho do Reino, que todas essas coisas serão abertas para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Quando é que diz aí que seriam abertas todas essas coisas para a igreja noiva? Na mensagem, sob a mensagem do Evangelho do Reino. Mas é que ele está dizendo que ele estava pregando o Evangelho do Reino nesse tempo. Naquele tempo ele estava mostrando, estava dizendo como seria, estava profetizando como seria. Não era a realidade, todavia não era a realidade, como ele dizia ou falava aí em umas orações anteriores, ou seja, que ainda não era real. Agora, hoje, é o real, é a realidade, hoje é tudo real, o que eles profetizaram. É a realidade de tudo que eles profetizaram e trouxeram essas boas novas sob a mensagem do nosso precioso irmão William Souto Santiago, a quem apreciamos e logo voltaremos a vê-lo, a ver a ele e também aos mensageiros das eras e os seus grupos. Foi para mim um grande privilégio poder conversar neste momento sobre este tema que nós colocamos aqui, o vencedor, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, para ter uma base para lhes falar esta porção e estas palavras neste momento, sob este tema, ou com este tema de hoje, sábado 27 de abril deste ano de 2024, o vencedor, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por me permitir saudá-los e enviar-lhes esta palavra sobre este tema, com este tema, o vencedor, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Que Deus abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Palavras do doutor José Benjamin Pérez Matos.